Para que serve o oxigênio, hein, galera? Dá para viver sem ele? Nem 10 minutos, né? Tem nem como a gente aguentar 10 minutos sem o gás oxigênio. Ele participa diretamente da respiração do nosso corpo, né? O que a gente chama de respiração celular. Então, todos os seres que a gente chama de seres aeróbicos, certo? Seres aeróbicos, eles precisam de oxigênio para realizar a sua digestão. E os seres anaeróbicos, como algumas bactérias, não pode ter nem contato com o oxigênio, porque o oxigênio pode matar essas células. E os seres humanos são seres aeróbicos. A gente obrigatoriamente precisa de oxigênio para a manutenção da nossa vida. Certo? De que forma esse gás oxigênio ele é utilizado, gente? O oxigênio, além, né, da nossa respiração, ele é muito utilizado para combustão. Que termo eu posso utilizar para combustão? Queimar. Queimar as coisas, queimar um papel. Isso é combustão daquele material. Fazendo um churrasco ali, pessoal. Quando você... Serve para sobreviver. O oxigênio para sobreviver... Sem o gás oxigênio não dá para viver nem 5 minutos. Nem 5 minutos, né? Só aquelas pessoas que já treinaram por muito tempo, né? A apneia consegue até 9, 10 minutos debaixo de uma piscina sem respirar. Mas a gente, né? Pessoas normais, que a gente não é atleta, 3, 4 minutos a gente já pode estar passando por um processo de desmaio, não é? Sem a presença do oxigênio. E sem o oxigênio não tem como ter combustão, queima de nada. Vocês estão vendo essa velinha acesa aí? Para que essa vela seja acesa, para que um churrasco, para que um carvão ele seja aceso para você fazer um churrasco, precisa de oxigênio, pessoal. É o oxigênio que mantém a queima daquela estrutura. Então, toda vida que eu tenho combustão, a queima de alguma coisa, eu preciso de quê? Eu preciso de um combustível, certo? É um material que está sendo queimado, certo? É um material que está sendo queimado. Vamos dizer que eu quero queimar esse apagador. Ele está sendo combustível, e aí eu vou atear fogo nele, e quando ele começa a pegar fogo, o que vai permanecer, fazer com que ele continue pegando fogo, é a presença de oxigênio. A mesma coisa na vela. Quem é que é o combustível aí na vela? O combustível na vela é justamente a parafina, essa partezinha branca da vela. E quem é que é o comburente? Quem é que a substância que mantém, que alimenta a queima? É justamente o gás oxigênio. Vocês já acenderam uma vela e depois colocaram um copo em cima, fechando a vela lá, tampando a vela? O que é que acontece com o fogo, pessoal? Por que que apaga? Já fizeram isso? Não acredito que nunca fizeram isso em casa. Acender uma vela e depois colocar um copo assim em cima e fechar ali, tampar a vela. O que é que acontece? Por que que o fogo ele vai se apagar? Vocês concordam comigo que ali, quando eu tampo a vela, o oxigênio para de adentrar ali no copo. E aí, para todo tipo de queima, eu preciso de oxigênio. Sem oxigênio, eu não vou ter queima, eu não vou ter combustão, certo? Apaga porque não tem oxigênio para manter aceso. Perfeito. E o oxigênio é o comburente. Então, a gente precisa do oxigênio, né, para todas essas reações que provocam fogo, que provocam combustão, né? O carro precisa de oxigênio? Claro, o motor do carro também não é feito à base de explosão. O motorzinho do carro lá, pessoal, de vocês, ele fica explodindo direto, né? São explosões, microexplosões que precisam de fogo. Então, você precisa ter uma entrada de ar naquele motor para que ele dê continuidade, para que ele fique explodindo e gere força para que o carro possa se locomover. Precisa ter uma entrada de oxigênio. Bloqueou a entrada de oxigênio, o carro vai, né, parar, porque o motor vai parar de funcionar. Tudo bem? E o gás carbônico, pessoal? O que é que vocês acham?
É necessário para a gente está inspirando, ó. Tem 0,03% de gás carbônico aqui, ó. Certo? O gás carbônico que eu vou inspirar, pessoal, ele vai entrar no nosso corpo, mas de certa forma ele retorna, porque a gente já tem muito gás carbônico, né, proveniente do nosso corpo. Mas se a gente for observar, o gás carbônico ele é fundamental para as plantinhas. Olha aqui, qual a reação principal? Vocês sabem que as plantinhas são o quê? As plantas são autotróficos, né? O que é que são autotróficos? Produzem o próprio alimento. Produzir o próprio alimento significa que ela produz o quê? Que ela produz carboidrato, produz glicose, né? Açúcar, que é o seu próprio alimento. Então, como é que a planta se utiliza do gás carbônico para produzir o seu próprio alimento? Como é que a planta se utiliza do gás carbônico para fazer a tão famosa fotossíntese? Ela ela utiliza. Você precisa aguar a planta? Não precisa? Então a planta ela tem que ter tanto o gás carbônico, que é representado por CO2, presente no ar, tá certo, galera? Precisa de água também. A água é H2O, né? Será que é só isso que a planta precisa para produzir o seu próprio alimento? Não. Ela precisa de quê? Ela precisa de luz, gente. A luz é o fundamental. Tem como uma planta sobreviver tipo num ambiente totalmente escuro. Então ela recebe luz e o que é que ela vai produzir? Ela vai produzir coisas que são fundamentais para a gente. O que é que ela vai produzir? Ela vai produzir a glicose, ó, que é um carboidrato, é o próprio alimento dela, mas o tão famoso e conhecido e essencial para a nossa vida, que é o oxigênio. Olha aí, o gás carbônico para a gente, diretamente, ele não é tão importante. O gás carbônico que a gente faz é liberar ele todo dia, 24 horas por dia. Mas para a planta não. Esse gás carbônico que a gente libera, o que é que a planta faz? Ela associa esse gás carbônico com água, junto com a luz proveniente do sol, realiza a fotossíntese, ó, e ela consegue produzir o seu próprio alimento. Junto com o próprio alimento que ela produz, ó, olha quem é que ela libera aqui para a gente, ó, coisa magnífica. Para as plantas, né? E como é importante para as plantas, os seres humanos vivem totalmente conectados com os vegetais. E o pessoal, sempre a gente vai depender das plantas, dos vegetais para tudo. Olha aqui, ó. A planta libera o oxigênio a partir do gás carbônico que a gente libera. Então, esse oxigênio que a gente acabou de falar, ele é importante tanto para a nossa respiração, quanto também para a queima, né? A queima de determinados combustíveis, né? A combustão de forma geral. Tudo bem, pessoal?